Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos em mais esta oportunidade congregados, com a finalidade de prestar culto a Deus. Estamos aí pela segunda vez esse domingo, já estamos aí caminhando para o final deste ano de 2024 e nós temos inúmeros motivos para adorar a Deus. Primeiro, porque a palavra de Deus requer, nós temos inúmeras passagens onde Deus convoca o seu povo para se reunir, para celebrar a sua grandeza. E também as obras de Deus, as suas misericórdias que se renovam a cada manhã, são um dentre tantos motivos, para adorarmos a Deus. Eu gostaria, nesse momento inicial, que os irmãos, por favor, abrissem suas Bíblias no Salmo 111. Faremos aí
uma leitura alternada desse salmo. Salmo 111. Os irmãos participarão dessa leitura lendo os versos pares. Eu verei os ímpares. Salmo 111. Na minha Bíblia aqui tem um título em negrito, né? As obras magníficas de Deus. Diz assim a palavra: aleluia, todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Sábios são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Esse salmo é um salmo onde nós vemos aqui de maneira patente o salmista exaltando as obras do Senhor. Quando a palavra de Deus exalta as obras do Senhor, trata-se de uma força de expressão para exaltar o próprio Deus, que é Ele quem efetua essas grandes obras. E diz aqui no verso 4: Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. As obras de Deus falam da benignidade de Deus, quanto Ele é bondoso, e falam também da misericórdia dele em nossas vidas, o quanto Ele não nos deixa ficar a cargo das consequências dos nossos pecados. A sua misericórdia, que se renova a cada manhã, nos dá o perdão, nos dá a convicção do amor de Deus sobre nossas vidas. Agora nós vamos orar, vamos clamar a Deus. E nesse propósito, nós teremos 3 orações. Uma oração de agradecimento a Deus, que será feita pelo nosso irmão Ademir. Uma oração de arrependimento, confissão de pecados, que vai ser feita pela nossa irmã Natália. E teremos aí uma terceira oração, que é uma oração de gratidão e de louvor. E quem vai fazer essa oração vai ser nossa irmã Juraci. Depois que a dona Jura orar, todos nós nos colocaremos de pé e vamos celebrar ao Senhor com alguns cânticos espirituais. Aqueles que puderem, por favor, dobrem os seus joelhos. Oremos ao Senhor. Muito obrigado pela segunda vez que trouxe até a tua casa para receber bênção recebido de ti e para cultuar o teu nome, Senhor. Nesse momento, Senhor, cada coração se presente, cada família aqui representada, eu esteja abençoando, guardando, que sempre tem oportunidade de possa estar na tua casa. Eu também agradecendo pela oportunidade de poder cultuar sem nenhum imprevisto. Você também com Josué, a frente desse trabalho, que vai começar de acordo com a necessidade de cada um. Se com todos os atos recursos que serão tratados, as orações, eu esteja aceitando como abençoado, Senhor. Se com os nossos visitantes, eu esteja abençoando cada um que você possa estar na tua casa. Se também com as crianças do lado, esteja abençoando, Senhor, porque for cuidar deles, esteja instruindo, Senhor. Meu Deus, se com todos os atos desse culto, nos dá uma noite
Pai, mas com teus cuidados, perdoa, Senhor, o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos a Deus, na beleza de tua santidade. Agradecemos que nessa noite vem a tua presença, Pai. Quero louvar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Diante da tua grandeza, Senhor, nós nos prostramos, ó Pai, porque somos tão pequenos diante da tua grandeza, Senhor, Senhor Pai, Pai. Necessitamos da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, quando nos colocamos, ó Pai, na tua casa, nesta noite, Senhor, vamos pedir a Deus que o Senhor esteja olhando para cada um de nós, que nós, como lugar de misericórdia, Senhor, estejamos sondando para o coração, Senhor, aqui nesta noite, Senhor, estejam aprendendo, ó Deus, aquilo que não te agrada, Senhor, e possamos, ó Pai, estar aqui em espírito e em verdade para louvar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Senhor. Olha, Senhor, para cada um de nós, ó Pai, que somos tão falhos, tão pequenos, diante da tua presença, Senhor, e vem te pedir, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Sabemos que temos cometido tantas falhas diante de ti, Senhor. Muitas vezes não porque queremos, mas porque temos a natureza pecadora, Pai. Olha para cada um de nós, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, fazer com consciência, ó Pai querido, somente o Senhor pode todas as coisas na nossa vida, Pai. Ó Deus, nós não te peço, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai querido, e aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, que nós chegamos a agradecer. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos aqui, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que você tem feito na nossa vida. Obrigado, meu Deus, pelo dia que nós passamos, nos guardado, preparado por você, Deus. Obrigado, meu Pai, pela viagem que nós fizemos, no Senhor, até aqui, Pai. Te agradeço, meu Pai, porque você tem estado conosco, Deus, nos guardando, nós abençoando, nos sustentando, Pai, todo momento da nossa vida, Pai. Nós te agradecemos por isso, porque sabemos que o Senhor está ao nosso lado, Pai. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor concedeu, que estamos na tua casa, nessa noite, Deus, nesse dia que o Senhor reservou para todo mundo estar reunido na tua casa, Deus, junto com os irmãos, para estar te louvando, bendizendo o teu santo nome, Pai. Como é bom estar na tua casa, Deus, com os irmãos te louvando, Pai. Como é bom estar na tua casa, aprendendo da tua palavra, Deus, ouvindo a tua voz, Deus. Ó Deus, abençoa cada irmão, cada um que entrou na tua casa nesta noite, Deus. Que possamos sair aqui com nossos corações alegres, felizes, porque podemos estar na tua casa para te louvar, meu Pai. Ó Pai querido, agora pedindo pelos irmãos que estão conosco nessa noite, Pai. Visita nesse momento onde se encontra, Deus, que também possa estar guardado e parado por ti, Pai. Ó Deus, esteja ao lado de cada um deles, Deus, pela próxima oportunidade de estar juntamente conosco, Pai. Para assim nós te louvando o teu nome, Pai. Ó Pai querido, pedimos que tira abençoando, Deus. Teu servo, Deus, que está frente ao trabalho nessa noite, Deus, ó Pai querido, vai trazer a tua mensagem, Deus, que não posso parar de seguir, Pai, mas escondido que a tua pessoa bendita, Deus, possa dar uma mensagem a cada coração nessa noite, Deus, que possamos ter aqui nossos corações alegres, felizes, porque podemos estar na tua casa para te louvar, Pai. Fique conosco, meu Pai, nesse culto, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, que eu agradeço, Pai, também pela minha vida, Deus. Pela cirurgia, graças a Deus, Deus, meu Deus, obrigado, meu Pai. Porque o Senhor entregou a nossa vida na tua mão, e o Senhor cuida de cada um de nós, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Perdoa, Pai, nossos pecados, aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Amém.
Deus, cada lar aqui representado, cada coração aqui presente, ó Pai, aos nossos visitantes, ó Deus, que nós possamos sair daqui com os nossos corações edificados, por mais uma vez, sentir a Tua palavra, ouvir a Tua palavra e sentir o Teu Santo Espírito tocar em nossos corações, ó Deus. Abençoe o Teu servo que trará a mensagem dessa noite, dá sabedoria, dá entendimento, disposição, ó Pai. Que tudo que ele venha falar, ó Deus, seja inspirado pelo Teu Santo Espírito e se achegue a cada coração, ó Deus, aqui presente nessa noite. Aqueles que aqui não estão, o Senhor sabe o motivo de cada um deles. Que o Senhor esteja com eles aonde quer que se encontrem, ó Pai. Aos que nos assistem, ó Deus, pelas redes sociais, que o Senhor esteja abençoando grandiosamente, ó Deus, abençoando o seu lar, a sua vida, ó Pai. E que na oportunidade próxima, ó Deus, eles possam estar aqui presente conosco também, com a Ti, ó Pai. Fica com cada um de nós, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, com perdão dos nossos muitos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora as crianças vão vir aqui à frente, não sei se vão fazer o trabalho lá. Não, já tem 7 anos. Vamos sair hoje. Tá. Não vai sair nenhuma. Não, só tem um primo. Não, mas isso não. Então vou ficar tudo aqui. Pode ficar aqui hoje. Tá bom. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A mão do Senhor não está encolhida para que não nos possa socorrer, nem os seus ouvidos eles estão obstruídos para não ouvir a nossa súplica e a nossa oração. Muito embora Isaías faça essa ressalva, né? Porém, né, por outro lado, os nossos pecados eles criam uma barreira, né, as nossas iniquidades. Mas nessa confiança de que Deus tem os seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa súplica, que Ele não está impossibilitado de agir em nosso favor, nós vamos orar a Ele, vamos clamar, né, intercessoriamente. E é por isso que nós estamos agora nesse momento abrindo para os pedidos de oração. Sempre temos feito isso aqui, vamos dizer assim, é um procedimento que graças a Deus emplacou há muito tempo, nós adotamos, que tem sido abençoador, momentos dos pedidos de oração. E nós temos tido experiências assim, abençoadoras também por meio desse expediente de intercessão. Alguém tem algum pedido de oração? Ou pode ser também manifestar agradecimento a Deus, isso é muito importante também, né? Já quero agradecer. Ajuda a agradecer. Auxílio do Amaral. Saúde. Auxílio do Amaral, saúde. A Marisa também, Jéssica. Seu Auxílio Coimbra, né? Saúde? Marisa? Marisa. Marisa. Saúde. Aí a Marli, a sua Nelcina também. Saúde também. Meu filho também para aparecer. Aí eu vim, né? O pastor Flávio também, né? Nesse momento já está final da recuperação, porque creio que se Deus permitir, na sexta-feira ele vai estar aqui com os irmãos, ele está retomando, né? A família da Lili, né? Essa minha saúde. A Catiane também, que a senhora pediu. E de oração para a saúde com essa cruz ainda é muito legal. A Josué. Vamos arrumar um assento lá. Senhor, Deus, Catiane. Catiane, né? Pela vida dela. Por Dona Amiga. Certo? Esse corretor. Nem da flor
doutor corretor. Pedi por Edith também tá. Também está em tratamento do câncer, tá? E por Claudiene. Também tratamento de câncer. Eita. Quem? Esther, né? Jéssica, é um casal de sobrinho, é Rodney e Cristiano. Assim? Saúde. Eu peço também para o senhor de Sorocaba, que deve até saber, o barbeiro, né? Que o senhor ele está fazendo tratamento de câncer também, ele está muito encorajado, então vamos orar por ele, né? Coloca a congregação, na nossa congregação, melhorias. Tem pedido nas redes sociais? Posso colocar geral? Pode, saúde, Guilmar, Marília, Maria Isabel, Nita. Podem pôr pedidos nas redes sociais, né? Pedidos. Depois no grupo lá a gente especifica, né? Agora tem um pedido que é. Pode falar. Que é morte cefálica. Que é em Juquiá mesmo. O nome da pessoa? Francisco, Chico. Francisco. Ele caiu trabalhando, bateu a cabeça e sofreu morte cefálica. Os médicos já estão falando se a família quer doar os órgãos. Francisco, acidente grave, pode pôr. A filha dele, acho que trabalha no Bom Preço, e a Monique. Como que eu escrevo? Não sei. Francisco, acidente grave, pode pôr. Recuperação? Pode pôr. A família dele, né? Pode pôr saúde, né? No caso, né? Meu irmão Agradecimento. Meu Deus, que susto. Você está pegando fogo no fio. Nós nem começamos a orar. Certo isso aí? Acho que sim. Tá ok. Então são esses pedidos aí. Irmãos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos louvar a Deus com um hino, que aquele irmão, aquela irmã que sentiu o desejo do coração vai pedir, né? E assim que nós terminarmos de cantar esse hino, eu pedi para que aquele irmão que sentiu o desejo no coração se levante e apresente esses pedidos a Deus, né, em oração. Tá ok? Alguém tem algum hino para cantarmos? 107. 107. Quero estar ao pé da cruz. Violão. Sem violão, né? Não era ele que estava lá, não. Não dá para isso. Está montando o Lego lá. Quero estar ao pé da cruz, não digas salva
Nós te adoramos, nós te amamos, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, por tua causa, Deus. Nós tememos a Ti, nós cremos em Ti. Ó Deus, a nossa vida não teria sentido, ó Deus, sem a tua presença. Declaramos, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti. Ó Deus, também declaramos que somos fracos, ó Deus, somos falhos, somos pecadores. Nós necessitamos desesperadamente de Ti, ó Pai. Desde o momento que acordamos, ó Pai, o nosso coração, ó Deus, pende para as coisas erradas, ó Pai. Às vezes o nosso pensamento voa, Pai, por lados errados, ó Pai. Ó Deus, nos sustenta, ó Deus, segura nas nossas mãos, ó Deus, não deixe que caminhemos, ó Deus, para o caminho errado, ó Pai. Verdade. Ó Deus, aqui estão um pequeno grupo, ó Deus, uma amostra do teu rebanho, ó Deus. Segura, Deus, cada um nas suas mãos, ó Pai. Que nenhum de nós se perca, ó Deus, nessa caminhada, Senhor. Ó Deus, que caminhemos, ó Deus, olhando sempre para Ti, ó Deus. Ó Senhor amado, tem misericórdia de nós, da nossa fraqueza, ó Pai. Ó Deus, o povo de Israel era um povo pequeno, não tinha nada que te agradasse, mas Tu os amaste, Senhor, amaste aquele povo. E nós também, ó Deus, não temos nada para te agradar, ó Pai, não temos atrativos, ó Deus, espirituais, ó Deus, nada podemos fazer para te agradar, mas Tu nos ama. Ó Deus, nos ajuda a retribuir, ó Deus, com uma vida mais digna, uma vida mais honesta, uma vida mais ligada em Ti, ó Pai. Ó Deus, que as Tuas mãos estejam sobre nós, ó Deus, nos guardando em cada momento. Amanhã, ó Deus, na segunda-feira, cada um vai para um lado, ó Deus, resolver os seus problemas, ó Pai. Esteja com cada um de nós, ó Pai, nos guardando em tudo que fizermos, em tudo que pensarmos, ó Pai. Ó Deus, que não sejamos santos apenas aqui dentro da igreja, ó Deus, mas principalmente lá fora, onde convivemos com pessoas ímpias, ó Pai. Que sejamos exemplo nessa sociedade, ó Pai. Que sejamos luz, que sejamos sal. Ajuda-nos nessa caminhada, Pai. Deus, nesse momento também, ó Deus, entregamos nas Tuas mãos a vida desses queridos, ó Pai, que pedem oração, ó Deus. Ó Deus, estamos alegres por vermos novamente a irmã Juraci de volta, ó Deus, recuperada da cirurgia, é uma alegria para nós, ó Deus, continua abençoando a Tua serva, ó Deus, Valcides Amaral, ó Deus, não sabemos o problema dele, mas Tu conheces toda a nossa estrutura, todo o nosso interior, ó Deus, visita, ó Deus, esse homem, ó Deus, cura-o, Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua santa vontade, Deus. A Marisa, ó Pai, que passa por problemas, ó Deus, físicos, problemas emocionais, ó Deus, visita aquela senhora, ó Pai, tem misericórdia dela, Senhor. Também a Marli, ó Deus, nesse tratamento contra o câncer, ó Deus, que o Senhor dê vitória à Tua serva, ó Pai, ó Deus, visita ela, Em nome de Jesus. Pequeno Vini, ó Deus, também colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, rogamos a Ti pela cura do Teu pequeno servo, ó Deus. Ó Deus, o reverendo Flávio, ó Deus, na sua recuperação também, pedimos que o Senhor apresse essa recuperação, ó Deus. A Lili, ó Deus, também, ó Deus, perdeu sua filha, ó Deus. Pedimos que Tu dês o consolo, ó Deus. Consolo, ó Deus, o conforto que só pode vir de Ti, ó, não de nós. Ó Pai, também entregamos nas Suas mãos a Edith, a Claudiene, a irmã Esther, ó Deus. Ó Deus, visita essas queridas, ó Deus. Dê a cura, ó Deus. Ó Pai, o Senhor Zé também, abençoa, Deus. Abençoa a amada congregação, ó Deus, os planos, ó Deus, que estão sendo feitos, ó Deus, para melhoria. Amém. Ó Deus, esse Senhor, ó Deus, que foi decretada a morte cerebral, ó Deus. Meu Deus. Lembramos, ó Deus, do rei Ezequias, ó Pai, que estava com a enfermidade para a morte, ó Pai. Ó Deus, mas é só Tu que dás a última palavra. Ó Deus, deu mais 15 anos para o rei Ezequias, ó Pai. A vida e a morte estão nas Tuas mãos, ó Pai. Tudo está nas Tuas mãos, todo o controle está em Ti. Ó Deus, entregamos esse homem nas Tuas mãos. Também agradecemos, ó Deus, pela melhora do Dirceu, pela cura dele, ó Deus. Ó Deus, abençoa todos esses queridos, ó Pai. Entregamos todos eles nas Tuas mãos. Sim, sim. E a vida de cada um de nós também. Ó Deus, em nome de nos abençoa. E abençoa também o Teu servo que nos trará a mensagem dessa Misericórdia. noite.
Tudo te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando a tempestade ruge com o seu feroz bramir, quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir, do trovão o som tremendo faz-se ouvir e com pavor, mas por sobre a tempestade soa a tua voz, Senhor. Hino de número 162. Creio que seja conhecido dos irmãos, né? Não é? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui. Vamos cantar então o 308, Nas Tormentas desta Vida, né? Vamos ficar de pé, irmãos? Podem se assentar. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira epístola de João. Primeira carta de João, é lá no finalzinho.
próximo do Apocalipse já. Capítulo 2. Leremos do verso 3 ao 6. Primeira carta de João, capítulo 2, do verso 3 ao 6. A palavra de Deus vai dizer assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Até aqui. Vamos orar, pedir a direção do Espírito Santo, para que nós possamos extrair alguns princípios para a nossa vida, por meio desse pequeno trecho que nós acabamos de ler. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, Tu és Deus, cremos na Tua presença viva, poderosa e eficaz em nós e no meio de nós. E nesse momento, toda perturbação do nosso coração, preocupação, sejam esquecidas. Nós venhamos estar com o nosso coração sintonizado com o Teu Santo falar. Abre o entendimento de cada um de nós. Dá-nos o discernimento que precisamos para entender o Teu recado. E em nome de Jesus envia a revelação poderosa, palavras de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, palavras, ó Deus amado, que penetrarão nos nossos corações, que sondam o nosso espírito, palavras que denunciam os nossos pecados, que nos chamam ao arrependimento, mas palavras, ó Deus, que nos dão uma direção para uma nova maneira de viver. Agora, Deus, exorta-nos, consola-nos, edifica-nos, e vem nos revestir com o Teu poder, com a Tua unção. Nós somos dependentes de Ti e do Teu poder. Por isso, tem misericórdia de nós. Usa-nos, ó Deus, para que as palavras sejam palavras bem colocadas, com propriedade, com autoridade, de maneira assim que nós falemos, de maneira intrépida, ousada, na Tua presença, e que cada um de nós aqui saiamos com a Tua palavra no nosso coração, e na nossa mente, assim, muito bem definido, aquilo que devemos passar a praticar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O aspecto conhecer a Deus é algo assim que a Bíblia, ela nos estimula do começo ao fim. Nós sabemos que nós nunca conheceremos a Deus na sua totalidade, até porque Ele é Deus e nós somos falhos, né? Paulo teve essa consciência. Ó profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, né? E depois ele vai dizer assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Mas nós cremos em um Deus que resolveu se revelar para nós. E naquilo que Ele se revelou, nós devemos buscar conhecer e progredir nesse conhecimento. É como o profeta Oséias falou, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Pedro vai nessa mesma pegada. Crescei na graça e no conhecimento.
crescei na graça e no conhecimento. E o profeta Jeremias diz que o forte não deve se gloriar na sua força, e o sábio também não deve se vangloriar na sua sabedoria, no seu conhecimento, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, né? Em me conhecer, o conhecer a Deus. Agora nós sabemos também que lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, a palavra diz que ninguém jamais viu a Deus, ninguém, mas que o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. E o Deus unigênito que está no seio do Pai é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que segundo Hebreus 1 é a expressão exata do ser de Deus. Quem me vê a mim, disse Jesus a Filipe, vê o meu Pai que está nos céus. Ele é a revelação de Deus. Então aqui está falando, João está falando sobre Jesus como nosso advogado. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O ideal é vivermos uma vida de perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas há exceção. Se todavia alguém pecar, não é o fim. Nós temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E agora, com esta verdade, nós entramos aqui no trecho que nós lemos. Ora, sabemos que o temos conhecido. Esse "o" aqui está se referindo à pessoa de Cristo, que ele já havia falado. Temos conhecido a Cristo. É a convicção. Você que já leu essa carta de João, você pode reparar, se você quiser até pegar um lápis, alguma coisa para você ir grifando, você vê que ele usa bastante esta palavra sabemos, principalmente lá no final. E aqui ele está fazendo uso dessa palavra. Ora, sabemos que o temos conhecido. Sabemos que o temos conhecido por isto. E aí ele coloca aqui, João Ferreira de Almeida utilizou os dois pontos, né? Os dois pontos dão ideia do quê? De sequência. Ele apresentou ali, e agora ele vai falar sobre os aspectos que tem a ver com aquele que de fato conhece a Deus, né? Aquele que de fato conhece a Cristo. Porque ninguém pode chegar a Deus senão por meio do Deus Filho. E o próprio João, ele combateu aquela doutrina que negava a divindade de Cristo, né? A ponto de dizer o seguinte: se alguém vem ter convosco, né, e não traz essa doutrina, não dê boas-vindas, não o recebais. É uma heresia que já era difundida, né, nos primeiros anos aí do cristianismo. Mas aqui João está falando o seguinte: nós sabemos que temos conhecido a Cristo desta forma, e ele vai destacar alguns aspectos aí que tem a ver com a questão do conhecimento. Porque nós, aqui ocidentais principalmente, temos uma ideia muito rasa do que é o conhecimento, do que é conhecer. Você conhece fulano, você diz eu conheço, mas você conhece, talvez nunca nem trocou uns 3 minutos de prosa com ele, mas você sabe que o nome dele é Antônio, que o nome dele é João, é Alfredo, o nome dela é Alice, é Ana, mas você não teve nem uns 10 minutos de convívio com essa pessoa. Mas a palavra conhecer é válida. A palavra conhecer, ela está muito atrelada ao aspecto de informação. Eu sei, eu fui informado de quê? Mas biblicamente, o conhecer é muito mais do que isso. Só para você ter uma palhinha, nós estamos chegando no Natal, você vê que fala de José e Maria, né? Que estiveram ali, e diz assim, e José não a conheceu, ou seja, não se relacionou intimamente com Maria. Então, para você entender
a profundidade do que tem a ver com a questão do conhecimento de Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele vai colocar aqui, primeiramente, nesse versículo 3, ele diz assim: se guardarmos os seus mandamentos. Sabemos que o temos conhecido por isso. Se guardarmos os seus mandamentos. Há uma ideia, até ali uns 30 anos atrás, uns 25 anos, as pessoas tinham o movimento evangélico brasileiro, ele era um movimento assim que as pessoas meio que passavam a longa distância dele, aquelas pessoas que não queriam compromisso com Deus, e alguns até criticavam de uma maneira mais veemente. Mas o fato é que dos anos para cá, ser evangélico virou moda também, né? A figura do simpatizante. Eu gosto de ali, o pastor é carismático, não há nenhum problema nisso, né? Oxalá as pessoas estivessem fazendo isso aí, visitando, né? Para ouvir a palavra de Deus. Porém, há essa questão, há essa flexibilização, até nós temos estudado e falado sobre isso aqui também, das pessoas irem para o batismo de maneira assim automática, e aí a preocupação em aumentar o rol de membro. Mas a pergunta é: será que esse indivíduo conheceu verdadeiramente a Deus e ter experiência com Deus? Por quê? Porque o primeiro indício tem a ver com uma relação de obediência. E a obediência está ligada ao conhecimento de você buscar conhecer a Deus e conhecer as leis que esse Deus coloca. O povo de Israel, quando saiu do Egito, nós vemos aquele fenômeno que aconteceu no Monte Sinai. E Moisés foi ali, teve uma experiência com Deus, e Deus revelou aqueles que ficaram conhecidos como aqueles mandamentos, né, que ficou conhecido como os 10 mandamentos, as tábuas, que apresentam ali normatizações relacionadas de maneira direta do homem com Deus, os 4 primeiros mandamentos, e somado aos outros 6 que tem a ver com delimitações de relacionamentos interpessoais, mandamentos sociais. Mas se você for ler principalmente o Antigo Testamento, do começo ao fim, Deus exorta o seu povo a não se esquecer desta lei, a guardar no coração. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E diz assim que essas palavras devem ser ouvidas, devem estar frontais diante dos nossos olhos, e nós devemos comentar, devemos falar, lembrar desses mandamentos ao deitar, ao levantar, e deve ser passado esses mandamentos aos nossos filhos. A lei de Deus, que é perfeita e restaura as nossas almas. Então, onde há conhecimento verdadeiro de Deus, há essa disposição em obedecer. Quando se diz que conhece a Deus, esse conhecimento de Deus deve implicar também em conhecimento da lei de Deus, da vontade revelada de Deus, daquilo que Ele diz que nós devemos praticar e também daquilo que Ele diz que nós não devemos praticar. A mesma norma da palavra de Deus diz que nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Ela primeiramente condenou a idolatria, adorar o Deus falso. Até mesmo você tentar adorar o Deus verdadeiro, mas de maneira errada aquilo que Deus condicionou, entra o chamado pecado da idolatria. Agora, o versículo 4 vai dizer o seguinte: ele vai reafirmar isso que eu acabei de dizer aqui. Ele vai confirmar o verso 3 e vai abrir para uma outra possibilidade aqui, uma outra situação. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que alega, diz assim: eu conheço a Deus, eu sou crente, eu sei quem é Deus,
mas a sua vida não é uma vida pautada por um propósito de obediência. E olha só, irmãos, estou dizendo aqui, com toda honestidade, ninguém está cobrando perfeição absoluta de ninguém, porque seria algo totalmente contraditório à própria Bíblia, né? E Jesus, a palavra de Deus, diz que não há homem que não peque. Paulo fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o mesmo João aqui, se você correr o seu dedinho mais para cima, no capítulo 1, já bem próximo, aqui ó, nos versículos próximos, diz que se dissermos, verso 8, 1:8, se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Quer dizer, aquele que diz que não tem pecado nenhum, aquele que diz que vive, pode conseguir ter uma vida na perfeita e absoluta estado de obediência, é mentiroso também. Mas aquele que vive alegando que conhece a Deus, mas que vive na prática do pecado sem arrependimento, que constrói a sua vida através da mentira, da desonestidade, esse é mentiroso, porque nunca conheceu verdadeiramente ao Deus verdadeiro. Porque o primeiro sintoma é o valor que ele dá para a lei do seu Deus e o propósito que ele tem de tentar viver uma vida de obediência a Deus. Ok? Agora o verso 5 vai dizer o seguinte: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. É sempre importante nós entendermos que não há assim princípios excludentes, né? Ou eu mostro que eu conheço a Deus desta forma, ou desta ou daquela. Não. Uma coisa, um princípio leva a um outro princípio. São complementares. É o que ele está falando aqui. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, esse é aquele que está tentando viver uma vida de obediência, sobre quem nós já falamos. Nele verdadeiramente tem sido o quê? Aperfeiçoado o amor de Deus. João, como ninguém, nenhum outro apóstolo, nenhum outro profeta, falou mais sobre essa temática do amor do que João, que era o apóstolo do amor. Lá no capítulo 4, João ele é enfático em dizer, diz o seguinte, que nós temos que amar, porque quem não ama não conhece a Deus, não é isso? Todo aquele que é nascido de Deus, esse ama, esse pratica o amor. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aquele que serve a um Deus de amor, aquele que conhece um Deus de amor, esse tem que ser uma vida marcada pela expressão do amor de Deus em sua vida. E aqui ele está falando assim, e aquele que guarda essa palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Vamos pegar essa relação da lei, da letra da lei, com a experiência do amor agora. Porque Jesus falou, aliás, Jesus combateu aqueles fariseus, né? Aquelas pessoas que viviam cobrando os outros, mas que não entendiam verdadeiramente a lei de Deus, porque estavam preocupados com as exterioridades. Então criticavam Jesus porque curava no sábado, né? Agora, nós temos que tomar muito cuidado com o legalismo, com a religiosidade destituída do amor, porque a religiosidade destituída do amor, ela vai dizer que por causa de uma norma na religião, eu tenho que desprezar o meu semelhante. Existe um grupo sectário que diz o seguinte, que se eu sou associado a esse grupo, e eu tenho meu filho que se associou, e de repente no meio do caminho esse meu filho ele se desassociou daquele grupo, eu já não posso nem mais comer na mesma mesa, sentar à mesma mesa com esse meu filho, eu devo tratar com certo desprezo. E muitas coisas, muitas atrocidades que nós vimos em nome da religião. Vocês viram hoje de manhã um exemplo, nós estamos falando sobre a questão do divórcio.
de uma mulher, uma pastora aí famosa, né, que adotava muitos filhos, que intentou contra a vida do seu marido, que era um outro pastor, supostamente falando, e tirou a vida, usando um dos seus criados para tirar a vida do seu marido. Por quê? Porque se entendia que um divórcio era algo muito de um escândalo muito grande na religião, na igreja. Então, o matar foi uma atitude talvez menos escandalosa, né? Porque contava-se com a ideia de que não seriam descobertos. Coisas terríveis. O legalismo, a frieza da lei, sem o amor de Deus, dá na religiosidade que não agrada a Deus. E Tiago diz o seguinte: se alguém quer ser religioso sem refrear a sua língua, a sua religião é vã. Então já começa aí. Pessoas que vivem tratando de maneira, destilando ódio, que é o contrário do amor, usando a língua, usando a palavra de maneira errada. Começa aí. Mas não para por aí. Tiago vai dizer o seguinte: a verdadeira religião para com Deus e Pai é esta. Aí ele vai dizer, primeiro, né? Socorrer as viúvas e os órfãos, as suas necessidades, né? E a si mesmo manter-se incontaminado. Então, a verdadeira religião, que não é a religião no sentido institucional, mas tem a ver com a relação com Deus, ela é mostrada através do amor. Então, a relação de conhecer a Deus, conhecer a lei de Deus e tentar andar de conformidade com essa lei de Deus tem que estar sendo permeada pelo amor de Deus em nós, que Jesus ele resumiu aqueles 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro semelhante a esse é amar o seu próximo como a ti mesmo. E aqui ele diz o seguinte, e olha só o que ele diz aqui no verso 5 que nós acabamos de ler: nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Não é o amor que é aperfeiçoado, porque o amor é perfeito, porque vem de Deus, mas nós somos aperfeiçoados neste amor. Por quê? Porque o começo da nossa carreira com Cristo, o começo da nossa vida com Deus, do nosso novo nascimento, tem a ver com a experiência primeira, com este amor, nós chamamos de primeiro amor, né? Que diz lá, quando Paulo fala sobre a justificação pela graça por meio da fé. Romanos 5,5. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi outorgado. O que esse amor faz em nós? Primeiro nós olhamos para a incondicionalidade desse amor. Como eu gosto daquele hino da harpa cristã, né, que diz assim: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Esse amor é um amor que nós não podemos dimensionar. Esse amor é um amor que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. E nós devemos ter sempre essa consciência que Deus nos amou, mesmo nós sendo inimigos dele. Mas agora que esse amor se instala em nosso coração, as nossas obras devem ser permeadas por este amor. Nós devemos manifestar esse amor. O exemplo do amor que nós temos é o amor de Cristo. O exemplo do perdão que nós temos é o perdão de Deus para conosco. Que Ele nos olhou não mais como ofensores, mas como seus amigos, seus próximos. Ele nos trouxe a sua presença. Então, conhecer a Deus não é só dizer que conhece da boca para fora, não é só dizer que decorou os 10 mandamentos, mas é também estar sendo aperfeiçoado nesse amor de Deus, esse amor que tudo crê, tudo suporta, nesse amor que é o grande fruto da presença do Espírito Santo em nós. Quando você olha ali o fruto do Espírito, o primeiro qualificativo desse fruto que Paulo fala em Gálatas é o amor, e depois dá sequência para outros: bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aspectos estes, né, contra os quais não há lei. Não há lei.
Então, amados, é a obediência e a experiência com este amor de Deus. Agora, para finalizar aqui o verso 6. Iniciando aí com o final do verso 5 e entrando no verso 6. Nisso sabemos que estamos nele. Veja que o começo lá diz conhecer, agora diz estar. Nisto sabemos que estamos nele. Olha João usando sabemos de novo. 2 pontos novamente. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E a pergunta, o nele aqui é quem? Cristo Jesus. Então olha só, nisso sabemos que estamos nele. Você já conhece a lei dele, procura viver em obediência a esta lei, você tem experiência com esse amor, mas agora como que nós vamos demonstrar que nós permanecemos nele? Porque o permanecer é uma virtude do verdadeiro crente. João diz, lá no capítulo 15, Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo aquele que permanece em mim, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Uma coisa é você confessar um dia, uma coisa é você vir à frente aqui um apelo, uma coisa é você dizer assim, eu aceitei Jesus. Outra coisa é você permanecer nessa comunhão com Cristo. E esse permanecer é demonstrado desta forma: andar como Cristo andou, seguir o exemplo de Cristo. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler aqui um livro. Este, juntamente com o Peregrino, foi um dos livros mais vendidos. É um best-seller na história do cristianismo. O título desse livro é Em Seus Passos, que faria Jesus? O autor é Charles Sheldon. Então a história mais ou menos é assim. Era uma sexta-feira e o pastor estava preparando um sermão para pregar no domingo de manhã. E foi um mendigo lá procurado e ele alegou que estava preparando o sermão, que não podia atendê-lo. E o título do sermão era, lá em Pedro, falando sobre seguir os passos de Jesus. Jesus deixou o exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. E ele estava para pregar já no domingo de manhã, e esse homem aparece, esse mendigo aparece na hora que ele estava no púlpito, aqui como eu estou. E ele diz o seguinte: você está lembrado daquele cidadão que foi lá te procurar? Você disse que não tinha tempo para atender. Eu sou esse homem. E lá, resumindo e encurtando a história, ele caiu ao chão. E aí depois, quando ele estava caído, começaram a brigar lá por querer socorrer o homem, Lá solitariamente ninguém quis dar atenção, mas depois começaram a disputar por quem queria levar esse homem para socorrer quando ele tinha desmaiado. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse texto de Pedro diz que Jesus deixou o seu exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. E João 13 é formidável nesse aspecto. Quando Jesus está na casa de Simão, os discípulos iriam cear com ele. O que ele faz? Ele pega água, ele se enrola com uma toalha e ele começa a jogar água na bacia. E ele fala para os discípulos assim: isso que eu vou fazer agora, vocês não vão entender, vão entender depois. E o que ele faz? Ele começa a lavar os pés dos discípulos, Por isso, quando você canta aquele hino assim, deixou o esplendor de sua glória para vir a esse mundo aqui, você vê que Jesus agora estava agindo, o que ele estava praticando era a prática comum entre os escravos. Olha só o esvaziamento de Jesus, o Rei da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, agora estava ali lavando os pés dos discípulos. Aí ele começa a dizer o seguinte: vocês vivem me chamando de mestre e Senhor, não vivem? E vocês estão falando a verdade, vocês estão falando errado. De fato eu sou o mestre e sou o Senhor. Agora saiba uma coisa:
Se eu, sendo Senhor e Mestre, eu estou lavando os pés dos discípulos de vocês aqui, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E aqui vem a grande lição. Eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Para que assim como eu fiz, façais vós também. Um exemplo de humildade. Então, quando a gente está vivendo nesse mundo, às vezes que nós somos confrontados, e a vontade é quando pisa no carro é dar um troco, né, com a mesma moeda. Consulte o seu coração, olhe para Cristo, como Cristo reagiria. Jesus Cristo, que lá no próprio Pedro diz que aquele que quando foi ultrajado, ele não revidou com igual ultraje, né? Não revidou a altura, mas antes ele entregou ao Pai que julga todas as coisas. A humildade de Jesus, o amor de Jesus. Se você for olhar no ministério terreno de Jesus, eu vou perguntar assim para você: você já viu Jesus, né? Ele falando de uma maneira mais veemente, estourando com alguém? Vimos sim. Agora é interessante que quando nós olhamos para o ministério de Jesus, você vai ver Jesus, ele chamando a atenção de uma maneira mais veemente, chamando a atenção de uma maneira assim mais firme. Não era com aqueles pobrezinhos que chegavam, como aquela mulher que mediu seus pés, como aquele cego que começou a gritar, né, que queria voltar a enxergar. Esse não. Esse ele perguntou: o que quer? O que você quer que eu faça? Aquela mulher que foi pega lá em adultério, alguém te condenou, né? Sempre Jesus falando com toda a ternura. Mas quando ele viu aqueles religiosos defendendo, comercializando no templo, ali Jesus não só falou, como agiu de uma maneira bem direta, de uma maneira bem veemente. O exemplo de Jesus foi esse, né, da ternura. O que nós vemos hoje em dia é o seguinte: é muito mais conveniente para muitos líderes religiosos ele baixar a crina quando alguém superior está falando, não que seja falando uma besteira, mas muitas vezes maltratar um irmãozinho, né, que só porque fala uma coisinha ali diferente, então ele já pega, já quer tripudiar em cima dele. Totalmente diferente de Jesus. Jesus, ele acolheu aqueles pobres. Jesus acolheu aquelas pessoas que eram os pares da sociedade. Mas Jesus, ele denunciou pecados graves daquelas pessoas do alto escalão da sociedade, porque ele tinha um compromisso com a verdade. Então, aquele que se conhece a Deus, esse deve olhar para Cristo e deve buscar viver como Cristo viveu. O grande exemplo a ser imitado é o exemplo do agir de Cristo, do viver de Cristo, da perspectiva de vida do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para concluir esta palavra nesta noite, vamos pensar aqui em uma relação de conhecimento de Cristo, de Deus, uma relação de obediência mediante o conhecimento da lei de Deus, uma relação de uma experiência, que é uma experiência com o amor de Deus, e numa relação de imitação a Deus. Porque a vinda de Jesus a esse mundo, o Verbo se fazendo carne, foi um grande exemplo de alguém que se fez homem para que ele pudesse ser modelo em todos os aspectos para ser imitado. Então, dizer que você conhece a Deus, conhece a Cristo, é muito mais do que repetir uma oração. É muito mais do que saber o credo apostólico de cor, que decorar a oração do Pai Nosso, do que vir para a igreja nas reuniões. Mas conhecer verdadeiramente a Deus, conhecer verdadeiramente a Cristo, tem a ver com vida de obediência. Tem a ver com experiência, ser aperfeiçoado nesse amor de Deus. Ano passado alguém me afrontou e eu acabei falando besteira. Esse ano não. Eu recebi uma afronta até pior, mas Deus me deu sabedoria para eu lidar com aquela situação. Eu estou sendo aperfeiçoado nesse amor. E por fim,
uma relação de imitação. Se você deixar de conhecer a Cristo, você vai deixar de ser desafiado a viver como Cristo viveu. Mas quanto mais você busca conhecer a Cristo, mais o Espírito Santo vai te levar a tentar viver uma vida de imitação, porque Jesus Cristo foi o grande exemplo e é o grande exemplo a ser seguido. Por isso que ele pode dizer com muita propriedade: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós só poderemos mostrar que estamos lutando uma luta na qual nós seremos vitoriosos nesse mundo, se nós estivermos buscando viver uma vida de imitação ao Senhor Jesus. Obediência à lei, experiência com o amor de Deus e imitação do exemplo de Cristo. Esses são aspectos inegociáveis do conhecer verdadeiramente a Deus. Que esses aspectos sejam presentes na nossa vida, no nosso coração. Obediência, o amor de Deus e a imitação de Cristo nas suas atitudes e na sua perspectiva. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos faça sempre lembrar desta palavra, para que possamos viver como pessoas que realmente conhecem o Deus verdadeiro, conhecem ao Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé? Vamos louvar a Deus, irmãos, antes de nós orarmos. Se alguém quiser escolher um hino aí, fique à vontade. 315. 315.
Nosso irmão Itamar vai fazer essa oração agora para concluirmos em seguida com a oração que Jesus Cristo nos ensinou a fazer. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que tu tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, derramadas sobre nós, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus justo, ó Deus. O Senhor é um Deus presente, ó Pai, em nossas vidas. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que cumpre com todas as suas promessas para com o teu povo. O Senhor é um Deus de grande misericórdia. E é por causa da tua misericórdia, Senhor, que nós nos reunimos, ó Deus, para louvar, para glorificar e engrandecer o teu santo e bendito nome, ó Pai. Nós conhecemos a Ti porque o Senhor se revela ao teu povo, à tua igreja, ó Pai, através da tua palavra. As tuas escrituras, Senhor, ela é regra de fé e prática para as nossas vidas, ó Pai. Tu se manifesta através das mesmas. Nós sabemos e Te conhecemos, ó Deus, e não Te conhecemos, meu Deus, teoricamente, mas sabemos, Senhor, aquilo que o Senhor requer de nós, da tua igreja e do teu povo, ó Pai. Entendemos que o teu evangelho, Senhor, na teoria, Senhor, ele não faz efeito nenhum, ó Pai. O teu evangelho, Senhor, é o maior poder desse mundo, Senhor, quando ele é praticado, quando ele é colocado em prática, ó Pai. E quando assim feito, Senhor, nós testemunhamos o teu santo e bendito nome, Senhor, nesta terra, ó Deus. Senhor, possa continuar nos abençoando. Amém. Abençoa, Senhor, a cada irmão, Senhor, que está aqui presente nessa noite, nesse lugar, ó Deus. Que essa palavra, meu Deus, venha, Senhor, a nos alimentar, Senhor, espiritualmente, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus. Para que nós possamos, meu Deus, em todos os momentos da nossa vida, Senhor, aquilo que estivermos fazendo ou passando nessa vida, Senhor, nós possamos lembrar das tuas palavras, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa colocar as tuas palavras em nossa mente e em nossos corações, para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, renunciar à nossa natureza, Senhor, pecaminosa, mas fazer com que a vontade do teu Santo Espírito possa permanecer e prevalecer em nossas vidas, ó Pai. Nós já fomos abençoados por esta palavra e que ela, Senhor, possa ficar cravada e guardada em nossos corações, ó Pai. Porque nós sabemos aquilo, Senhor, que nós devemos fazer. Entendemos, meu Deus, que não conseguimos, Senhor, te imitar, Senhor, conforme, Senhor, a tua plena perfeição. Porque o Senhor foi perfeito, nós somos perfeitos, ó Pai. O Senhor nunca pecou, ó Pai, e nós somos pecadores, ó Pai. Mas tu conheces o nosso coração. Tu sabes do esforço que nós fazemos, meu Deus, para fazer com que a tua vontade prevaleça, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Para que assim, Senhor, nós possamos viver na contramão desse mundo, ó Deus. Amém. Que a tua palavra e o teu evangelho, Senhor, seja regra de fé e prática para a vida do teu povo, não só neste lugar, não só nessa congregação, mas pelo todo o teu povo espalhado pela face da terra, que proclama o teu santo e bendito nome, ó Pai. Fica conosco, meu Deus, no término desse culto. Dá-nos, ó Deus, uma noite tranquila, debaixo da tua graça, da tua proteção, ó Deus. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ensina, Senhor, a orar como ensinaste os seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, então está encerrado aí o nosso culto. Deus abençoe a todos, né, que estão nos visitando aí. Um grande abraço.